Boa noite, pessoal aqui do YouTube, né? Deus abençoe a tua vida. Hoje eu estou aqui na terceira noite com uma palavra de restituição para a tua vida, né? Hoje eu quero falar para você sobre um propósito que eu estou colocando na mão de Deus. Eu estava lendo uma mensagem que uma mulher, ela estava orando pelo marido dela, para o marido dela se converter, né? Se converter. E o marido dela não sentia no coração. Todas as vezes que ela ia para o culto, ela orava, ela buscava e até pedia para o marido dela ir para a igreja junto com ela. Só que o marido dela falava para ela: não vou porque eu não sinto no meu coração de aceitar Jesus. Então, eu vou ler aqui para você uma mensagem rapidamente para você, aqui que está no... É uma mensagem que está aqui sobre a mensagem de 6 meses que essa mulher estava no propósito, né? E Deus colocou no meu coração que eu tinha que entrar no propósito de oração pelas causas impossíveis. E hoje eu estou na terceira noite. O texto diz assim, no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, lemos: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Tenho ouvido as pessoas murmurarem, ou seja, em vez de ficar orando, perseverando, elas ficam murmurando, né? Murmurando. E o Senhor está falando que não é para murmurar. Não sei se o Senhor irá curar-me. Eu errei, pequei, porém Deus prometeu: serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se pediu ao Pai Celeste que lhe perdoasse, ele não se lembra de que você alguma vez agiu errado. Em outras palavras, o cristão deve estar desejoso de perdoar a si mesmo, exatamente como faz como o Pai faz. Muitas pessoas têm sido roubadas na fé, porque não querem perdoar a si mesmas. Elas se mantêm em um estado de condenação e isso lhe rouba a fé. Observe a pessoa de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ao usar esses textos, mas para ensinar sobre sua cura divina, deixamos algumas vezes de ler aquela última frase: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Certa vez orava por um homem e sabia que ele estava em pecado, porque continuava a tropeçar, repetindo o mesmo erro. Enquanto estava em oração, disse para o Senhor: bem, não sei como orar por esse indivíduo. Afinal de contas, ele repetiu as mesmas coisas outras vezes. O Senhor respondeu: acha que pediria que você intercedesse por alguma coisa que eu não pudesse fazer? O apóstolo Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Um ponto de interrogação. Até 7. Mateus capítulo 18, versículo 21. Expliquei, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha o tanto que Jesus perdoou. Mateus capítulo 18, versículo 22, são 400 vezes por acaso. Então, Jesus perdoou 70 vezes 7, são 490 vezes por acaso. Eu, o Senhor, pediria que você orasse sobre algo eu não conseguisse realizar. Então compreendi, não é isso, seria injusto, e tu não és injusto. Jesus declarou: eu perdoarei aquele homem quando a ver.
Siga em frente e rogue por ele. Algumas vezes pensamos, aquela pessoa fez coisa errada e colherá os resultados do seu erro. De fato, está doente. Aquele momento, porque tem cometido falhas. Em outras ocasiões, e a comunhão interrompida com o Senhor causará doença, mas o Senhor garante, e se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoados. Existem pessoas que se desencorajam na fé, pois pensam que devem ficar doentes na cama, pelo fato de terem transgredido. Entretanto, o Altíssimo diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha o Tiago capítulo 5, versículo 15, que está escrito isso. Há perdão na cura. Para aqui. Amanhã eu continuo lendo essa mensagem, né? Essa mensagem são de 6 meses de oração que a mulher orava e Deus colocou no meu coração. Agora eu quero passar para você uma palavra de restituição, porque no primeiro dia, no dia 22 de abril, quando eu comecei a orar, o Senhor passou uma palavra de restituição, passou uma mensagem que haveria restituição ainda este ano. O que eu estou passando para você, vou explicar no final. Eu vou ler Joel, capítulo 2, versículo 25, de restituição. Joel, capítulo 5, versículo 25 na Bíblia. Aqui. Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: e restituirei vós os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a óruga, o meu grande exército, que enviarei contra vós. Então o Senhor está falando que Ele vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ou seja, você está doente, você perdeu algo no passado, o Senhor está falando que vai restituir. Foi consumido pelo gafanhoto, pelas pulgão, Ele vai restituir. Aí depois tem o Joel capítulo 3, o verso 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, e estranhos não passarão mais por ela. Ou seja, o Deus que você serve é um Deus de restituição, né? Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, Deus ele vai restituir. E depois você vai saber que eu sou o Senhor, que Deus é o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião. Sião que é lá em cima, é lá onde está o céu, né? É Sião, o monte de Sião, o monte da minha santidade, né? Ele é santo. E Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Então, lá só vai passar pessoas santa, né? Santa. Estranho não passa por ela. Vou continuar com outra mensagem que está em Levítico capítulo 26, versículo 11 e o 12. Vou ler na Bíblia para você. Levítico capítulo 6, versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Isso aqui é tudo palavra de restituição, né? E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, né? O Senhor está no meio do seu povo, né? E andarei no meio de vós, né? Quem vai andar no meio de nós? Quem vai andar no meio de vós? É Deus, né? É Deus que vai andar. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus. Você será por Deus, e serei por Deus. Então Deus ele será na tua vida, né? Em todas as áreas da tua vida. E vós me serei por povo. Quem é o povo? Nós somos povo eleito de Deus. Nós somos povo remido por Deus. Então nós somos o povo verdadeiro de Deus, que Deus nos escolheu
para ser povo santo, para ser povo abençoado aqui na terra. Por isso que eu estou lendo para você palavra de restituição. Agora eu vou ler Ezequiel 37, verso 26. Palavra de restituição também, que estou passando aqui para você. Palavra de restituição. Ó, Ezequiel 37, versos 26. Está escrito assim, ó. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O Senhor está falando para você aqui que Ele vai multiplicar, Ele vai dar um conserto para você, Ele vai multiplicar. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. É só para hoje? É só agora? Não, é para sempre, né? Deus, Ele vai multiplicar para sempre. Ele vai colocar no meio de vós para sempre, santuário no meio deles para sempre. Então não é hoje, não é amanhã, é para sempre. Palavra de restituição. Agora eu vou para Jó, que é a última. A última palavra de restituição. Há 13 anos atrás eu perdi o meu esposo, né? E eu comecei a estipular com Deus por que aconteceu isso, sendo que eu era evangélico. Sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou, o Senhor falou assim, enquanto Jó orava pelos seus amigos, eu restituí tudo para ele em dobro. Então o que o Senhor está querendo falar? De restituição. O que eu perdi, Ele vai restituir. O Senhor está falando aqui na área sentimental, espiritual, conjugal, familiar, que há um tempo de restituição. Então, enquanto Jó orava pelos meus amigos, o Senhor restituiu tudo para ele em dobro. Né? O que eu estou fazendo? Orando pelos meus amigos. Eu perdi algo na minha vida, Deus vai restituir. Eu perdi o meu esposo, Deus vai restituir. Ele falou, né? Se eu perdi algo na minha vida, se você perdeu algo na tua vida, Ele vai restituir. Vou ler o Jó 42, do verso 10 até o 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dentes o conhecia, e comeram com ele pão em sua mesa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, de cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. O Senhor está falando aqui nessa palavra que ele virou o cativeiro de Jó. Só que os problemas que Jó tinha, a doença que Jó tinha, foi uma permissão de Deus para provar para Satanás que Jó era um homem íntegro perante Deus. Mas não foi Jó que colocou. Foi Jó, o Senhor permitiu. Foi uma permissão de Deus, mas não foi assim, tipo, ele que colocou a doença. Ele permitiu o Satanás tocar na vida de Jó, certo? E aí o que aconteceu aqui no verso 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs todas as suas irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e o comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles se deu uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro. Então você vê, ali o povo ficou próspero, né? A pessoa ali ficou próspero, Jó ficou próspero. E os parentes, né? Dividiu ouro, pendente de ouros, né? E o 12 está escrito assim, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Por quê?
O Jó, já era um homem abençoado, né? Mas a partir do momento que o Jó, ele continuou um homem íntegro, né? Um homem reto, Deus, ele abençoou mais do que o primeiro, né? Abençoou muito mais. E depois aqui você pode estar lendo o verso 13, o 14, o 15, o 16, o 17, né? Que não está entrando na mensagem, mas tá continuando aqui. Vou ler o último versículo para você. Então Jó morreu velho e fardo de dias. Então é essa mensagem que eu queria passar para você. O primeiro dia da live do propósito, de quase 6 meses que eu vou fazer, Deus falou sobre restituição. O que eu estou falando para a pessoa? Pegar uma folha de caderno e colocar os nomes aqui e as causas impossíveis, né? Aqui. Lá no Facebook, o Senhor já falou muitas revelações e muitas vidas que estavam ali, né? E hoje não será diferente, né? Então, o que eu estou falando para você hoje é que você coloque as suas causas diante de Deus, porque a sua restituição, ela vem do Senhor. Então agora eu vou fazer uma oração do terceira noite do propósito. Senhor, eu coloco as minhas causas diante do Senhor. Tudo na mão do Senhor. O Senhor falou que há uma restituição. Nesses 6 meses, nesses quase 6 meses que eu vou orar, que hoje eu estou na terceira noite, o Senhor, ele vai colocar uma restituição. Algo que você perdeu na tua vida, que você até hoje fala, meu Deus, eu quero de volta para a minha vida. Então você vai orar. Você vai orar porque a primeira mensagem foi de restituição na primeira live. E hoje eu estou na terceira noite. Você vai orar durante quase 6 meses. São quase 6 meses. Comecei no dia 22 de abril e vou até o dia 22 de setembro. Eu já orei uma semana, eu já orei 21 dias, mas esse propósito nunca eu fiz. Então hoje eu estou aqui nessa live, nesse vídeo, live não porque eu não fiz live ainda, nesse vídeo, para passar para você a oração de quase 6 meses, né? Uma hora eu vou entrar na live aí, vou fazer uma live para você, mas nesse momento eu estou fazendo esse vídeo. E que esse vídeo seja alcançado a tua vida, da restituição. Então eu vou orar e pedindo para o Senhor restituir tudo na tua vida, na vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar, em todas as áreas da tua vida. Eu creio que até lá o Senhor vai restituir algo na tua vida, algo que você perdeu, porque comigo Ele já falou. Então, em nome de Jesus, Pai, que este propósito continue seguindo em frente e que o Senhor venha te abençoar em todas as áreas e restituir tudo o que você perdeu, em nome de Jesus, amém. Então, eu desejo a você uma noite abençoada, uma noite de vitória, e amanhã eu volto na quarta noite com o mesmo propósito.